Atos capítulo 6, versos 8 a 15. Estevão diante do sinédrio. O sermão mais difícil da minha vida, que Deus nos abençoe. O texto diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas e disseram: este homem não é para falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Até aqui, vamos orar. Querido Deus, lida a sua palavra, nós pedimos que o Senhor continue falando conosco. Abra, Deus, o nosso coração e permita-nos responder com fé a esta que é a santa, inerrante, infalível palavra do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como é do conhecimento dos irmãos, na última semana nós estivemos realizando um trabalho evangelístico ali na cidade do Jequitinhonha, no Baixo Jequitinhonha. E nós ficamos hospedados na base da Missão Vale, que é também a sede da Igreja do Vale, que é a congregação da IPI do Brasil vinculada à IPI do Barro Preto, ali no Vale do Jequitinhonha. E a nossa estada ali me permitiu fazer várias reflexões. E eu gostaria de compartilhar uma destas reflexões que tive ao chegar ali e depois de trabalhar ao longo dessa semana ali. Eu tive vergonha. Eu quero compartilhar a minha vergonha com os irmãos nessa noite. Eu me lembro de estar ali pensando a respeito de tudo que via, ouvia, e ter me lembrado de um livro muito famoso, do Graciliano Ramos, chamado Vidas Secas. E me pareceu muito oportuno chamar a atenção para o que diz a mensagem principal desse livro, que é o que quero mais uma vez recomendar a leitura, é uma boa leitura, para aquilo que eu tenho chamado de minha própria vergonha. O livro Vidas Secas, ele fala a respeito de uma família nordestina, extremamente simples, extremamente pobre, que vai fugir da escassez de água e, consequentemente, da seca da terra. Aquela, na caneta de Graciliano Ramos, era a luta pela própria sobrevivência. Nós estivemos, em um dos dias, podendo fazer um culto de ação de graças num assentamento que existe ali no município de Jequitinhonha. Franco Duarte é o nome do lugar. E a razão desse culto era para glorificarmos a Deus pela construção de um poço de água. E a orientação era para que nós pudéssemos levar toda a água de que seria necessário para que nós não nos tornássemos pesados para aquelas pessoas. Um poço
para alimentar um assentamento inteiro. E aquelas pessoas vivem num contexto de extrema sequidão. E é muito interessante perceber que eu notei algo em comum com o livro do Graciliano Ramos, porque ali, quando ele fala a respeito de vidas secas, e a ideia da seca, da ausência de chuva, aponta para o fato de que a história daquela família nordestina estava revestida em algo que vai muito além da ausência de água. Falta esperança. Faltam sonhos. Faltam motivos para continuar vivendo ali. A vida daqueles personagens do livro é revestida pela desesperança. E nós estivemos ali em Franco Duarte, com pessoas que estavam comemorando, porque agora não precisavam esperar de 40 em 40 dias para chegar um caminhão-pipa para ela terem água para beber. Eu me senti envergonhado. Eu me senti envergonhado. Irmãos nossos, lutando para ter o que de mais básico a vida precisa. Enquanto muitas vezes vivemos ensimesmados, cheios de nós mesmos, discutindo questões irrelevantes para o reino de Deus, nos comportando de maneira vergonhosa, fechando os nossos olhos para aquilo que é o nosso chamado, discutindo de maneira tendenciosa, maldosa, determinadas coisas que eu me senti envergonhado, porque nos fechamos entre quatro paredes e exigimos para servirmos a Deus. Colocamos condições para o nosso serviço, para a nossa adoração. Se a bateria não for acústica, não serve. Se a cor da parede não for aquela, o Espírito Santo não está aqui. E causamos dissensões, amarguras, magoamos as pessoas. Enquanto existem aqueles que abriram mão das suas vidas e estão ali, trabalhando, para furar um buraco de 100 metros e ver água brotar. Eu vi mais do que água ali, eu vi esperança nascendo. Na ação da igreja. Eu vi mais do que água na torneira. Eu vi esperança brotando. Porque algumas pessoas, poucas pessoas, estão realmente comprometidas com o reino de Deus e não com suas preferências. No outro dia, nós fizemos um trabalho de evangelismo num lugar que sequer é um assentamento, é uma invasão de terra, onde não existem casas. As pessoas moram, muitas delas, em barracas de lona, onde quem domina é o tráfico de drogas. Eu me lembro, num culto à noite, depois de passarmos o dia inteiro ali,
pulando cerca, enfrentando cachorro e comendo muita poeira. À noite tinha um menininho muito pequenininho. E ele não desgrudava do Daniel. Cadê o Daniel? Aquele menino grudou no Daniel, de um jeito que qualquer um que olhasse ia pensar, é pai e filho, porque é normal isso lá. Com essa idade, já ser pai de uma meia dúzia. É tio, pelo menos. Porque o Daniel deu atenção para ele. E não importava mais nada, ele só queria. E ele queria o Daniel para ele. Para ele. Outro dia nós estávamos na base da missão e foi um casalzinho. Paulo, eles eram irmãos? Não. Simplesmente olharam para Paola. Paola fez um carinho na cabeça de duas crianças. Eles pularam na Paola. A Paola não conseguia tirar foto. Eu tirei algumas e mandei para ela. Crianças carentes, que são violentadas, que são inseridas no tráfico de drogas, que vivem numa condição subhumana, de insegurança alimentar terrível. Um adolescente marcou a nossa viagem. E o nome desse adolescente é Caixa. Um adolescente que tem uma história muito difícil. E ele se apegou no Samuel de um jeito, de uma tal maneira, que ele fez música para o Samuel. Ele me fez pedido para a Silvia deixar o Samuel ficar lá. E ele dizia, de madrugada, Babu é de quem? Babu é meu. Pessoas que estão carentes. Irmãos, nós enfrentamos situações ali que trouxeram vergonha ao meu coração. Porque enquanto a vida acontece nesses lugares, nós continuamos aqui, no nosso próprio mundo, exigindo as nossas próprias preferências. E eu fico pensando que, se por um lado, nós não sofremos de uma vida seca, como os personagens daquela família nordestina do Graciliano Ramos, se por um lado, a gente não precisa escovar dente com água salgada. Eu percebi, tinha um negócio de errado lá, todo mundo me olhando. Parece que eu estou escovando dente com soro caseiro. E me falaram, não, essa água do tanque aí, ela é água com sal, mas é o que tem para usar. Água normal é só na torneira do banheiro. Se nós não vivemos essa realidade, e graças a Deus, nós não vivemos, eu sinto que nós não podemos dizer que nós também vivemos uma abundância espiritual. Às vezes nós temos tudo o que falta para aquelas pessoas. Segurança alimentar, nós temos água, nós temos saneamento, nós temos instituições que funcionam. Mas ainda assim, a nossa vida é seca, a nossa vida é árida, a nossa vida é infrutífera. Você já parou para pensar que um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor? Eu não quero ser o mensageiro do caos, mas isso vai acontecer. Você já parou para pensar quais frutos você terá para oferecer ao Senhor? O que você tem feito com a abundância de recursos que você tem? Esse é um problema. E eu quero te convidar a olhar para o texto que nós lemos.
para encontrarmos uma solução. A vida de Estevão nos mostra como ter uma vida frutífera. A vida de Estevão nos mostra como não ter uma vida seca. O livro de Atos destaca que entre os primeiros 7 diáconos que foram escolhidos entre o povo, o primeiro deles, capítulo 6, verso 5, está Estevão. Ele revelou-se alguém tão fiel a Deus com sua vida e fidelidade, ser cheio do Espírito, era uma das qualificações necessárias para a eleição, que Estevão atendia aos requisitos. Estevão foi fiel ao Senhor tanto em sua vida quanto em sua morte. Ele viveu de maneira extraordinária. Ele viveu de maneira frutífera. E ele morreu de maneira exemplar. O nome de Estevão significa coroa. Esse nome parece cair muito bem ao primeiro mártir da igreja. Porque a estes foi-lhes dado uma coroa, é o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 5 e 6. De maneira que, quando nós olhamos para a vida de Estevão, nós podemos buscar na vida e no testemunho de Estevão inspiração para não termos vidas secas, ensimesmadas, fechadas em 4 paredes, mas para que possamos viver de fato, para a glória de Deus. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Você deseja viver para a glória de Deus? Sirva a comunidade. Então, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Na igreja de Jerusalém, haviam muitos desafios. Não se enganem com a descrição de Atos capítulo 2, aquela igreja não era perfeita. Muitos desafios surgiram ali, e no contexto da eleição dos diáconos, havia um problema de cuidado para com as pessoas. O texto vai dizer, lá no capítulo 6, que algumas viúvas gregas, helenistas, estavam sendo omitidas. Não estavam sendo tão bem cuidadas na distribuição diária do pão. E é importante que nós destaquemos que, naquele contexto, irmãos, a viuvez era algo extremamente difícil, complexo, que envolvia não apenas dificuldades financeiras, mas também dificuldades de relacionamento, de subsistência. Porque não tendo um homem, alguém para sustentar, a maioria daquelas que não eram cuidadas, eram entregues à mendicância ou à prostituição. Muitas vezes passavam necessidades, miséria, restando apenas entregar-se à desesperança. Então, Estevão foi eleito diácono para atender demandas específicas. Ele deveria, junto com os demais diáconos, servir a igreja, servir a mesa, cuidar destas viúvas, cuidar da comunidade, servir ao povo de Deus. Deus estava se manifestando àquela comunidade, valendo-se de pessoas como Estevão. O ministério de Estevão foi um instrumento pelo qual Deus abençoou o seu povo naquele contexto. Em outro momento, Jesus olha para a multidão que estava aflita e ele diz que aquelas pessoas estavam aflitas como ovelha que não tem pastor. E ele diz aos seus discípulos que era necessário cuidar daquelas pessoas. E Jesus fez isso. Em Lucas capítulo 22, verso 27, nasce
uma discussão ocorrida após Jesus ter lavado os pés dos discípulos. E começaram a se perguntar: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior para Deus? Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Jesus, porém, responde dizendo: porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Aqui, a glória de Deus, aquele que é o Senhor sobre todas as coisas, se coloca como aquele que serve a igreja, aquele que se doa, aquele que abre mão para abençoar e se entrega em favor daqueles que ele quis salvar. Jesus chama os servos verdadeiros de maiores. O maior no reino do céu é aquele que serve. Irmãos, se nós entendêssemos isso, não ficaríamos discutindo condições para servir, preferências para servir, machucando-nos uns aos outros. O exemplo de Jesus deveria ser o bastante para nós, para nos levar a pensar no todo. E quando nós olhamos para Estevão, nós percebemos alguém que estava comprometido com as necessidades do povo, de servir com humildade àquelas pessoas que estavam à sua volta, de servir aos irmãos que Deus colocou ali na igreja. Porque no capítulo 2 o texto vai dizer que o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe o que eu quero dizer? Não somos nós que escolhemos a igreja. É Deus quem nos coloca onde nós estamos para servir a igreja de todo o nosso coração. E se não entendemos isso, nós não entendemos o nosso chamado para servir. Estevão serviu aquelas pessoas. Quando nós olhamos para o exemplo de Estevão, nós percebemos alguém que estava realmente disposto a abrir mão para servir. Você deseja produzir frutos para a glória de Deus? Sirva as pessoas. Não seja engenheiro de obra pronta. Não seja aquele que gosta de fazer críticas construtivas sem nunca construir nada. Não seja quem gosta de apontar os defeitos sem nunca oferecer a mão para ajudar. Estevão foi alguém que serviu ao Senhor. Em segundo lugar, Estevão deu testemunho do Evangelho. A vida de Estevão incomodava os religiosos do seu tempo. O texto diz que ele era irrepreensível no seu modo de agir. E é muito interessante como aqui nós percebemos como o discurso de Estevão estava alinhado com a vida de Estevão. Isso é ser coerente. Isso é não apenas ser membro de uma igreja, mas pertencer ao corpo de Cristo. As atitudes de Estevão apontavam para a fé de Estevão. No verso 3 do capítulo 6 diz que ele, assim como os outros diáconos, tinham boa reputação, sabedoria e eram cheios do Espírito Santo. No verso 10, discutindo com alguns, ao passo que ele os evangelizava. Irmãos, aquilo que nós fazemos da nossa vida precisa conduzir as outras pessoas à mensagem do Evangelho. A maneira como nós vivemos precisa dar testemunho do Cristo que nós cremos. O evangelismo de Estevão tinha conteúdo. A defesa de Estevão, registrada no capítulo 7 do livro de Atos,
dá testemunho de como ele vai dar uma aula de panorama do Antigo Testamento para aquelas pessoas. Mesmo correndo risco de vida, ele não deixou de falar e ele estava disposto a sofrer as consequências por testemunhar o amor de Cristo, por testemunhar o Evangelho, mesmo enfrentando oposição daquelas pessoas. Nós precisamos aprender com Estevão. Nós temos nos acostumado demais com o conforto. Nós temos usado demais o cansaço, as atividades, como desculpa para a nossa inação. Nós temos nos acostumado demais a nos esconder atrás das nossas preferências por outras coisas. E dizemos que não estamos preparados, quando na verdade nos falta disposição para servir e evangelizar. Nós estivemos numa casa e a informação preliminar dessa visita era que a avó cuidava de um neto, e a gente descobriu que nem era bem uma avó, que cuidava de um neto que tinha problemas com tráfico. Nada de muito diferente naquele contexto. E então nós entramos ali, quer dizer, batemos na porta, nos apresentamos e tal, e enfim, queríamos convidar para o culto que teria ali na rua, e queríamos orar, enfim, e fomos muito bem recebidos. Mas o adolescente que estava ali olhava de um jeito diferente. O olhar de quem parecia possuído. Enquanto conversávamos, parecia muito calmo, fugia de um lado para o outro, e ele foi para o portão, e nos adentramos ali, essa visita ao Wellington que comandou, e conversávamos com a senhorinha, que nos recebeu muito bem, e boa de prosa, a gente ficou ali bastante tempo. E quando começamos a orar, aquele jovem, ele ficou atormentado. Atormentado. E ele correu atrás das meninas no corredor, e eu estava bem perto da porta, eu vi ele passando. E aí ele entrou na cozinha e olhou assim, bem de frente mesmo. Um olhar de tristeza, de maldade. Algo muito triste. Ele saiu do meu campo de visão, parecia ter ido perto da pia, alguma coisa na casa, e ele sai dali com uma faca na mão. Aí eu fui para a porta para garantir que, eu sou maior, eu ocupo mais espaço, Se for o capeta, eu repreendo. Se não for o capeta, é mais fácil ele acertar em mim do que nas meninas. Mas ele ficou lá atrás. Ele não voltou. E é interessante perceber, irmãos, que precisa de disposição para enfrentar coisas assim. Boa vontade não é suficiente, não. Não é. Não é. Uma outra hora nós chegamos numa casa e nós fomos muito bem recebidos, olha só, muito bem recebidos. Num dia anterior as pessoas corriam, fechavam as portas e colocavam uma cadeira na porta para a gente não entrar. Nesse dia nós éramos muito bem recebidos. E aí a pessoa vem, não, ore sim e tal, e a gente chegou, a mulher começou a chorar. É porque eu senti uma presença aqui, eu acho que isso é de Deus, e ela começou a chorar, e ela começou a chamar, e começou a sair gente lá dentro da casa. Um monte de gente, uma meia dúzia de senhorinha, vai que todas as gerações deviam estar ali. Começou a sair, até que veio uma adolescente, seminua, só de sutiã, assim. E ela chegou no meio da gente, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Não há constrangimento. Ela ficou ali assim, Ela pegou uma blusinha que ela estava, falei, vai vestir. Não. Ela prendeu assim e ficou. E aí, relatando depois na base as coisas que nós vimos, a informação é de que a prostituição entre crianças e adolescentes é alarmante. E as pessoas vivem como se isso fosse normal, inclusive os moradores ali.
já não se incomodam mais com a miséria das consequências do pecado. Já validaram comportamentos como esse. E quando nós paramos para pensar a respeito da nossa missão como igreja, eu fico pensando, irmãos, se de fato, nós amamos as pessoas que estão vivendo à margem do Evangelho. Eu me pergunto se de fato a gente crê nisso que a gente prega. Eu não estou dizendo que para ser fiel a Jesus você tem que ir para esses lugares. Embora no coração eu acho que pelo menos um dia, todo mundo precisaria ter essa experiência. Mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente não faz o mínimo, tendo tudo. Todos os meios. E nos fechamos. E eu me senti envergonhado em ver aquela situação. Charles Spurgeon, ele tem uma frase muito famosa que ele diz que ou o cristão é um evangelista ou é um impostor. A Bíblia concorda com isso. Eu fico pensando, como responderíamos a esta pergunta? Falta de testemunho e evangelismo é falta de uma vida abundante na presença de Deus. O texto termina apontando para uma terceira lição que Estevão nos oferece, que é fidelidade em meio à oposição e perseguição. O texto diz que não podiam vencer Estevão, nem no discurso, nem nas atitudes. E o inimigo joga pesado. Na revista atualizada diz que eles sublevaram o povo, ou seja, criaram um alvoroço, criaram narrativas, incitaram o povo à rebeldia, tentando de alguma forma acusar Estevão, e eles contratam testemunhas falsas para dizer falsidades. E naquele contexto de perseguição, Estevão continua firme na pregação do Evangelho. Irmãos, que história belíssima de alguém que está cheio do Espírito Santo. Se nós queremos de fato viver uma vida cristã, robusta, se nós queremos de fato produzir frutos para a glória de Deus e não para atender às nossas preferências, nós precisamos estar dispostos a sermos fiéis a Deus. Porque afinal de contas importa obedecer ao Senhor do que aos homens. Estevão estava sendo perseguido por causa da verdade. Eu fico pensando como agir numa situação como essa. Jesus traz uma mensagem de consolo para cristãos verdadeiros. Bem-aventurados sois, quando por minha causa disserem todo o mal contra vocês, perseguirem vocês, mentirem contra vocês. Mateus capítulo 5. De maneira, irmãos, que somos desafiados nessa noite a apresentar uma resposta quanto à vida que nós vivemos diante de Deus. Que tipo de cristianismo nós queremos viver? Quais os frutos que nós temos produzido para a glória de Deus? A vida cristã é uma vida cheia de oposição. Uma oposição por causa do nome de Cristo. Se não somos perseguidos por causa da fé que professamos, tem algo de errado com o nosso cristianismo. Se a nossa mente, à luz do Evangelho, não questiona
as práticas desse mundo, existe algo de errado conosco. O Evangelho é confrontação. O Evangelho aponta para o fato de que nós precisamos quebrantar o nosso coração diante do Senhor. Uma vez que nós sabemos disso, nós precisamos reagir com verdade. E foi o que Estevão fez. E por isso Estevão morreu. Porque ele queria servir as pessoas, testemunhar o Evangelho e resistir à oposição. Como nós viveremos? Há muito o que se fazer. Há muito o que se fazer. Como nós viveremos? Essa pergunta tem ecoado nos meus ouvidos e tem me feito pensar muito a respeito disso. Que o Senhor nos ajude, irmãos queridos. Que o Senhor nos ajude a amarmos mais o Senhor do que a nós mesmos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a amarmos mais as pessoas que sofrem sem esperança do que o nosso conforto. Que o Senhor nos ajude a sermos testemunhas fiéis desse Evangelho que muda o nosso coração. Eu quero viver assim, irmãos. Eu quero convidar você a pensar nisso. Como eu disse, eu fiquei envergonhado. E essa vergonha diz respeito à minha reação. Como nós nos sentimos ao sermos expostos à dura realidade dos efeitos da queda. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar e a falar com o Senhor. Deus querido Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de te servir. Nós te agradecemos, ó Deus, porque fomos escolhidos, apesar de nós, não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor dissipou as trevas do nosso coração e trouxe luz. Obrigado por tão grande amor, Pai. Mas nessa noite, Deus, nós também queremos pedir perdão ao Senhor como igreja, Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Deus, a entender qual o propósito da nossa vida como igreja. Nos ajude, Deus, a amar mais, a agir mais em amor, a servir mais de coração. Ó Deus, quebranta o nosso coração, Deus. Deus, que o Senhor transforme a minha vida. Assim como eu peço a Deus que o Senhor transforme a vida dos meus irmãos, dessa igreja. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, pela bênção que eles são, ó Deus, para a obra missionária. Eu te agradeço, ó Deus, pelo comprometimento dessa igreja para com aqueles, ó Deus, que estão isolados, vivendo como Estevão, morrendo como Estevão.
Mas humildemente nós pedimos, ó Deus, que o Senhor não nos deixe conformados. Nos ensine, Deus, a temer ao Senhor e a agir em amor. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Usa, Deus, a vida dos teus filhos, onde o Senhor quiser, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.